Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Para a aula de número 3 de ecologia, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo populacional. Lembrar que o estudo das populações é o estudo do conjunto de seres vivos da mesma espécie que vão viver juntos. Aqui a gente vai tangenciar certos assuntos da geografia, eu acho que ecologia como um todo a gente sempre tangencia, tá? Então talvez seja um pouquinho já do que vocês já conheçam. Por exemplo, eu vou começar falando sobre a ideia do crescimento a partir do estudo populacional. A ideia de densidade populacional é muito importante, então a densidade populacional, a gente usa isso muito para humanos, mas vale para todos os seres vivos, é o número de indivíduos em uma determinada área ou num determinado volume. Área, principalmente quando a gente fala de ambiente terrestre, volume quando a gente fala de oceano, né? Porque a gente tem que pegar todas as três dimensões. Então, fala-se muito em humanos de 100 mil habitantes por metro quadrado. Nossa, eu exagerei. 100 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ou aqui a gente vai ver, sei lá, 10 morcegos a cada metro quadrado. A gente vai observando essa densidade populacional. Agora, vale lembrar que a gente tem fatores, né, que vão influenciar nessa densidade populacional. A natalidade e a imigração vão aumentar a densidade populacional. Entendo que natalidade, número de nascimentos, imigração, entrar na população, ou seja, alguém veio de fora e entrou aqui, enquanto que a mortalidade e a emigração vai reduzir a densidade populacional, porque morrem indivíduos, então diminui a quantidade deles, emigrar, sair, tá? Para quem sempre confunde imigração e imigração, eu pelo menos penso muito em aeroporto, que a gente tem imigração, que é o que o pessoal tem mais medo, né? Porque é entrar num país estranho, enquanto que emigrar é sair, né? Geralmente para sair é sempre muito tranquilo, aqui no Brasil, pelo menos a gente é sempre tranquilo deixarem a gente sair, porque a gente não vive num estado ditatorial. Agora, importante vocês gravarem isso, mas verdade seja dito, isso é mais da geografia, tá? Eu só trago isso aqui para a gente entender um gráfico que é muito importante. Esse gráfico, sim, já apareceu muito em vestibular, que é um gráfico de tamanho populacional, né, número de indivíduos ao longo do tempo. Em geral, ele vai aparecer ou com as duas curvas ou com uma só, que é a curva real. A curva de crescimento real está aqui em azul. Repara que ela cresce, 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 até determinado ponto onde ela não vai mais crescer, mas ela vai apenas flutuar. Ela passa um pouco dessa linha, volta e vai e vem. Por quê? O que é essa linha aqui? É a chamada capacidade de suporte, ou seja, toda a população tem um limite populacional, o quanto ela pode crescer. O que limita esse crescimento? É a resistência do ambiente, perdão. É a falta de comida, é o clima do ambiente, é uma competição exagerada, é a falta de água, é a falta de um determinado mineral no solo. Então, todo tipo de ser vivo, toda a população tem o seu limite populacional. A esse limite a gente dá o nome de capacidade de suporte. Existe uma curva que aqui está em vermelho no meu gráfico que é chamada de potencial biótico. É o quanto essa população poderia crescer sem limitantes, sem limite. Mas essa falta de limitação não existe, isso é utópico, tá? Então a gente apenas calcula a possibilidade. E veja, olha o gráfico, é um gráfico de crescimento exponencial, cresce pra caramba. Por quê? Se não houvesse limite de espaço, não houvesse limite de nutrientes, sim, a população ia crescer que nem doida. A gente vê muitas vezes esse estudo aqui de potencial biótico sendo principalmente usado para a gente entender o problema de uma espécie invasora. Porque quando a gente fala de espécies invasoras, os bioinvasores, eles têm um crescimento que se assemelha mais ao potencial biótico. Como é o caso dos coelhos, que a gente falou lá na aula 1, que acabaram sendo levados para a Austrália e não existiam predadores. Então o que acontece? Eles crescem pra caramba. Mas até eles têm um limite. Então se a gente fosse analisar aqui a curva de crescimento lá dos coelhos, teve um crescimento ascendente absurdo, exponencial, e depois uma queda muito drástica. Por quê? Começou a faltar comida e espaço para eles. E aí eles começaram até a praticar o canibalismo e depois começaram a morrer. Óbvio que o governo teve que atuar e realmente promoveu a caça para controlar a população desse e extinguir dali daquele local. E mostrou pra gente como é o perigoso a gente ter a presença de espécies invasoras, porque elas não vão ter tão forte essa resistência ambiental. A maior parte de resistência ambiental depende principalmente de limitação de comida, parasitismo, né? Então parasitas, e principalmente o suporte de espaço e de água no local, tá bom?
Além desse gráfico, a gente vê um gráfico derivado dele, que é um gráfico que vai estudar o crescimento populacional e que a gente pode ver as chamadas, né, curva S e curva J. A curva S é uma população que está em equilíbrio. S porque ela faz essa volta, né, mas não é um S único, né, que ficam fazendo vários S's, que é o que a gente está observando aqui nesse trecho já pós-estabilização. De início, a população cresce. Quando ela atinge a capacidade de suporte, ela não pode passar muito. Quando passa muito, começa a faltar comida e o que acontece? Morre. E aí diminui a população. E aí depois, começa a sobrar espaço, sobrar comida, eles crescem. E aí passa de novo do limite. Então fica indo e voltando, indo e voltando. Agora, a curva J é a curva do exemplo que eu falei lá do coelho, que é uma morte porque houve um crescimento acelerado, uma explosão populacional por causa de uma menor resistência ambiental, só que eventualmente elas passam do capacidade de suporte e a morte é mais drástica aqui. Por quê? Quanto maior a subida, maior a queda, tá? E um outro tipo de gráfico também derivado aqui que aparece, e apareceu já, por exemplo, na prova da UERJ discursiva, é a ideia da curva de sobrevivência, tá? Então existem vários tipos de espécies que vão acabar tendo curvas de sobrevivência diferentes. Algumas, por exemplo, aqui, aquelas que a gente chama de tipo 1, é o nosso caso, ela tem pouca mortalidade nos anos iniciais, porque há um cuidado parental muito grande, e no nosso caso aqui, humanos especificamente, há também a medicina atuando, né, com remédios, e à medida que a gente vai indo em direção à vida mais idosa, a gente vê aí uma mortalidade aumentando drasticamente. Por quê? Porque a gente tem um envelhecimento. Então isso aqui vale para quase todo mamífero, tá? Vai ser um pouco mais rápido em outros mamíferos, mas vale, e também vale para aves muitas vezes, porque elas têm um cuidado parental muito grande, então a maioria dos bebês sobrevive. Isso principalmente em aves que são mais presas do que predadores ou que são predadores de animais pequenos e presas de animais maiores, tá? A gente vai chamar esses seres aqui, muitas vezes, de K-estrategistas. O que seria um K-estrategista? Muitos sobrevivem até a vida adulta, porque eles têm adaptações para viver bem no ambiente e com isso conseguem sobreviver mais tempo. Agora, nesses casos, em geral, o que a gente vai observar? Menos filhos. Porque se eu preciso de cuidado parental, eu não posso ter muitos filhos, senão eu não dou conta desse cuidado tão grande e alguns vão acabar morrendo. A gente vê isso até um pouco com humanos, tá, gente? Se você pegar pessoas aí, bisavós que vocês tenham, era muito comum ter 15, 14, 16, 17 filhos. Só que essa quantidade de filhos, se você for perguntar para eles, muitos morreram na idade jovem. Porque não tinha como cuidar de todo mundo, não tinha remédio para todo mundo. E aí acabava que a gente tinha menos aí sobrevivência na vida juvenil. Hoje a gente é bem clássico tipo 1, onde a gente tem uma preservação muito grande dos jovens e a grande maioria vai morrer na idade já mais idosa. O tipo 2 é um intermediário, eu já falo sobre ele, e vamos pegar aqui o tipo 3, seria o espelho do tipo 1. A gente vê muita mortalidade inicial, pouco cuidado parental e muitas vezes são chamados de R-estrategistas. Eles vão botar muitos filhos do mundo porque só alguns vão sobreviver. A gente vê isso, por exemplo, com anfíbios. Eles botam vários ovos, mas quantos daqueles ovos de fato vão gerar indivíduos adultos? Pouquíssimos. A gente vê isso também com planta. Planta vai colocar várias sementes, mas a grande maioria morre muito jovem, não consegue se desenvolver porque a vida inicial de uma planta é muito sofrida, ela não tem proteção nem tamanho para isso. Então muitas vezes ela perde na competição. Agora, é uma solução, tá? Porque no final a gente vai ter quase que a mesma quantidade de indivíduos. É só como a gente chega lá. Então ou eu cuido muito dos filhos, mas aí eu vou ter que ter menos filhos, ou eu cuido pouco e nesse caso eu vou ter muitos filhos para compensar. O tipo 2 ele fica no meio do caminho ali porque ele vai ter uma quantidade razoável de filhos, uma quantidade razoável de cuidado parental e a sobrevivência ela é meio que constante ao longo do tempo. Ou seja, morrem quase tantos indivíduos jovens quanto indivíduos aí de idade média quanto indivíduos mais velhos. Uma quantidade muito constante. Em geral, a gente vê animais aqui que geralmente morrem por falta de comida, não porque são atacados. Inclusive, a gente mostra aqui essa águia por isso, consumidor topo de cadeia. Morre porque não tem comida, mas sempre acaba morrendo um pouquinho mais jovem, né? Porque o jovem nem sempre compete tão bem com o adulto. Agora, vamos estudar as comunidades. Lembrando, população, indivíduos da mesma espécie. Agora a gente vai estudar comunidades, então a gente vai estar começando a misturar outros indivíduos de outras espécies, tá bom? Aqui é muito importante que a gente entenda alguns conceitos, algumas características de uma determinada comunidade. A gente tem o microclima e o macroclima, tá? O microclima seriam variações no clima de uma região que não vai depender dos fatores
bióticos diretamente, tá? A gente vai estar falando mais de depender da posição da Terra, depender aí do, sei lá, se está numa montanha, se está num deserto, ou seja, quando macroclima, a gente fala muito do grande local, ou seja, esse bioma aqui é quente, seco, ou ele é frio, chuvoso. Esse é um macroclima porque todo mundo ali na região vai sofrer a mesma coisa. Diferente do microclima, que vai estar muito mais intrínseco à ideia dos seres vivos que ali vivem. Ou seja, naquela região bem específica, ou seja, no coração da Amazônia, especificamente num rio tal, a gente vai ver que o clima é um pouco mais úmido, a gente tem um pouco menos de disponibilidade de sódio. Por quê? O microclima depende fortemente dos seres vivos que ali vivem, porque eles vão impactar no clima local, tá? Agora, além disso, a gente tem o conceito de biodiversidade, que é a diversidade de vida, mas aqui a gente pode dividir em 3 grandes ramos, tá? Então a biodiversidade ela pode ser uma diversidade dentro da espécie, a gente pode usar o exemplo da espécie humana, que é muito biodiversa, a gente vê muita diferença entre a gente, o que é muito bom. A gente vê biodiversidade de espécies, que é a forma mais famosa de a gente usar esse conceito, ou seja, número de espécies diferentes. A gente pode pegar, por exemplo, a Amazônia, que é conhecida por ser um bioma muito biodiverso, que tem muitas espécies diferentes. E a gente pode até ver biodiversidade de climas, tá? Ou de biomas. A gente vê o Brasil é muito biodiverso de biomas. A Austrália é muito biodiversa, porque tem vários biomas bem diferentes. Isso também é importante, porque se um animal não está conseguindo sobreviver num bioma, é importante ter um outro bioma ali lateralmente para que ele possa tentar sobrevivência em outro local, tá? Então, biodiversidade é basicamente ter diversidade de vida. E além disso, esse conceito de biodiversidade está muito atrelado ao conceito de hotspot, que é basicamente pegar grandes locais de biodiversidade que estão em risco. Em geral, só é considerado um hotspot quando a gente fala de destruição de mais de 75% daquele local. Por exemplo, a Amazônia ela é um dos locais mais biodiversos do planeta, mas não é um hotspot porque a gente ainda tem mais de 50% dela preservada, o que é bom, por enquanto ainda, né? Infelizmente. A gente pode pensar no futuro pensando em hotspot, mas imagino que se chegar a hotspot a gente está ferrado, tá? Porque a gente tem que controlar a destruição na Amazônia. Além disso, a gente precisa entender o conceito de espécies dominantes e espécies chaves. Espécie dominante são espécies que dominam em número o local. Não necessariamente elas são as mais importantes, só são as mais numerosas. Então, por exemplo, numa floresta que tenha muito eucalipto, a gente vê o eucalipto ali muito presente, porque ele acaba impedindo o desenvolvimento dos outros. Mas não é uma espécie muito importante para o local. Agora, a espécie-chave, diferente disso, ela vai ser muito mais importante, tá? A espécie-chave, a gente vai chamar ela assim de chave, porque ela é chave para o funcionamento do ecossistema. Então, ela permite o equilíbrio das demais espécies dessa comunidade. Um exemplo que a gente pode citar são os corais. Os corais são espécies chaves porque eles não só participam da cadeia alimentar, como eles também servem de assim, não é nem residência, mas mais que isso, eles servem de habitat para várias outras espécies. A maior parte da vida marinha está habitando regiões de grandes recifes de corais. Então, se a gente perde os corais, a gente provavelmente não vai perder só aquela espécie, a gente vai perder várias outras espécies. E por que a gente precisa estudar espécies dominantes e espécies-chave? As espécies dominantes são importantes para a gente entender o impacto delas naquele local, porque elas estão muito presentes. E a espécie-chave a gente precisa descobrir porque a gente precisa preservar ela com mais força. Ela é uma espécie que a gente não pode de jeito nenhum deixar ficar extinta, ou até reduzir a população, porque isso vai impactar em várias outras espécies, vai comprometer a biodiversidade, tá bom? Agora, como estudar uma comunidade? São vários seres vivos, a gente precisa entender. E aí a gente vai ter que pensar até em mapear o local. Então a gente fala de estudar tanto em altura, o que a gente chama de estratos ou estratificação, ou até em região, zonação, criação de zonas, tá? Então vamos olhar essa imagem aqui. Estratificação é olhar os diferentes estratos, ou seja, diferentes alturas. Eu tenho o estrato mais lá baixinho, que é o chamado estrato herbáceo, onde eu vejo as gramíneas, né, grama. Eu tenho o estrato arbóreo ou arbustivo. Aí o arbóreo, árvores. Tem árvores mais altas, tem árvores médias, tem árvores mais baixas. E o estrato arbustivo, estrato de arbustos, plantas que são muito baixinhas. À medida que eu vou olhando a diferente altura, eu vou olhando grupos diferentes de seres vivos, não só de vegetais, mas de animais. Se eu observar uma onça, eu observo principalmente a onça no estrato da gramínea, o estrato arbustivo. Eu não vou observar a onça subindo muita árvore.
Agora, quando eu vejo os primatas, né, macacos, eu observo eles muito mais em estratos arbóreos superiores. Veja que os animais que estão no estrato arbóreo muitas vezes não estão competindo diretamente com os animais lá do estrato herbáceo, porque eles estão ocupando espaços diferentes. Até por isso, um tipo de região, um tipo de ecossistema que tenha diferentes estratos, ele pode ser mais biodiverso. É o caso aqui da Mata Atlântica, eu que falo aqui do Rio de Janeiro e muitos outros estados aqui do Brasil. A gente tem aí na Mata Atlântica um segredo muito grande da biodiversidade, isso, uma estratificação muito grande, muitos diferentes estratos, o que acaba aumentando a quantidade de pequenos espaços, pequenos ecossistemas a serem estudados, tá bom? Agora, em relação à zonação, a zonação é você pegar diferentes zonas. Então a gente vê padrões, como se fosse olhando de cima, onde a gente vê padrão aqui. Aqui a gente vê muita gramínea, então é um campo. Aqui eu já vejo mais arbustos, algumas árvores. Aqui eu já estou observando uma floresta densa. Então repara que eu tenho diferentes zonas. E aqui repare a ideia de ecótono que eu falei lá na aula 1. Aqui é uma floresta, eu vejo predomínio de árvores. Aqui é um campo, eu observo predomínio de gramíneas. E o que tem no meio? Um pouco dos dois. Então a gente chama isso de ecótone. É uma região de transição entre dois ecossistemas, entre duas zonas. O que é muito maneiro dessa região de ecótone? Eu vejo características dos dois. Então muitas vezes animais que vivem em ambos os locais conseguem viver bem nesse espaço. Ou às vezes um animal que só vive em floresta passa a ter um novo local para habitar. E às vezes tem espécies que são adaptadas só ao ecótone, que é bem particular daquilo ali, o que é bem interessante. Então a gente vê um pouco de cada e até uma coisa muito única, tá? Então ali a gente vê região de alta biodiversidade, mas também uma competição muito extrema, porque é um local onde todo mundo pode se dar bem, muitas vezes, tá? O que é bem interessante. Agora, esses conceitos de zonação e também de estratificação, eles estão muito relacionados com o conceito de sucessão ecológica, que já foi muito presente no vestibular. Sucessão vem de suceder. A gente está pensando, por exemplo, que nem esqueci o nome daquela série que conta a história lá da monarquia inglesa. Essa história, ela mostra que os reis eram substituídos pouco a pouco, ou seja, um rei dava aí espaço para outro. Esse nome é importante porque sucessão ecológica não é uma mudança ambiental onde uma espécie se transforma em outra. Não somos lamarquistas. E sim onde uma espécie dá lugar a outra. E aqui vamos entender, quando a gente tem um ambiente que surge novo, ele vai ser habitado por um grupo de seres vivos muito particulares daquele local, que vai ter que aguentar uma insolação, que vai ter que aguentar um ambiente com poucos nutrientes, diferente de um ambiente, por exemplo, como uma floresta, onde já tem um solo muito rico ou um solo que é pobre, mas porque a decomposição é muito rápida. Então, diferentes ambientes vão ser habitados por diferentes espécies. A sucessão, a gente vê isso ao longo do tempo, ou seja, eu ver o ambiente mudando e tendo essa substituição de espécies. A gente vai ver a sucessão avançando em etapas. Principalmente a gente fala de 3 etapas. A comunidade pioneira, também chamada de ésise, é o primeiro grupo de seres vivos que habita aquela região. É a primeira comunidade. A gente tem a série, que é a sequência de substituições da espécie à medida que o ambiente vai mudando, porque pensa que essas primeiras espécies que aqui vivem vão modificar o solo, vão modificar a atmosfera, vão modificar o clima e vão acabar dando lugar a outras espécies que vão agora estar mais adaptadas a esse ambiente. A série, ela é um conjunto de transformações, então a gente vai vendo cada vez mais a sucessão acelerando aqui de espécies, até chegar à comunidade clímax, que é onde a gente vai observar as espécies melhores adaptadas ao ambiente que já está ali presente por muito tempo. A gente vai ver que tem certos fatores para a gente avaliar um clímax. Um clímax não necessariamente chega numa floresta. Muita gente pensa, a Caatinga é meio desértica, né? É semiárido, então ela nunca chegou no clímax. Não, ela chegou no clímax dela. Mas cada região do planeta, de acordo com o solo, com o clima, com o relevo, ela tem um clímax diferente, tá? Agora, tem 2 formas, e aí eu vou passar aqui rapidinho, da gente imaginar a sucessão acontecendo. Ela pode acontecer num local que nunca teve vida, um local estéril, então ela começa do zero, a gente chama isso de sucessão primária, e existe uma sucessão que pode acontecer a partir de mudanças ambientais que já aconteceram no passado, mas destruiu aquele local. Por exemplo, uma queimada pode acabar deixando sementes escondidas no solo. Então, quando a gente tem a nova sucessão acontecendo, ela não entra em comunidade pioneira, de fato. Já tem espécies do clímax ali presentes, tá? Agora, muito cuidado, porque aqui a linha é muito tênue, tá? Sucessão primária é quando está estéril, não tem vida nenhuma. Enquanto sucessão secundária, a gente ainda vê traços de vida ali presentes.
Porque uma queimada pode gerar uma sucessão primária. Se uma queimada for muito devastadora e deixar o ambiente estéril, e ele falar isso no texto, é uma sucessão primária que está acontecendo, tá? A palavra estéril tem que aparecer para a gente pensar em sucessão primária. O clássico exemplo é uma rocha que se parte e a gente passa a ter um novo ambiente a ser habitado ali. Em geral, a gente vai ver primeiro musgos habitando ali, gramíneas, plantas adaptadas a um ambiente com muita insolação. E depois que a gente vai ver complicações, tá? Agora, a secundária em geral é muito questão de geada, ou uma queimada, ou até uma mudança de oceano, e a gente vai observar essas alterações, tá? Agora, só relembrando, essas etapas aqui que a gente vai acabar observando, são etapas que a gente vai observar a comunidade pioneira OS sendo muito adaptadas a ambientes ainda muito extremos, principalmente a questão da insolação. A série, a gente vai ver muitas espécies adaptadas a diferentes formas e a diferentes ambientes. E o clímax é aquela que está melhor adaptada àquele local, aquele clima, aquele solo, aquele relevo. Porque, como eu disse, cada bioma, cada ecossistema, cada comunidade tem o seu clímax. Agora, como entender qual é o clímax local? Vai depender de alguns fatores. A gente vai focar principalmente em 4 fatores. Produtividade primária bruta, produtividade líquida, não é primária, é o total, biomassa e, por fim, a biodiversidade. Aqui vamos focar primeiro na biodiversidade. Veja que a biodiversidade ela só cresce, tá? Em ambos os gráficos, ou seja, eu vou observar muitas vezes o clímax chegando quando eu vejo que a biodiversidade estabilizou, ou seja, ela está no mais biodiversa possível. Ah, mas a Amazônia é mais biodiversa do que a Caatinga. Sim, mas a Amazônia e a Caatinga, muitas regiões, as regiões preservadas, estão em clímax porque não é a questão de chegar num valor alto, e sim chegar num valor o mais alto que teve e estabilizar. Então, se eu avaliar o conjunto e o número de espécies que tem na Caatinga hoje, comparar com de 100 anos atrás, eu vou ver que estabilizou. Então eu vejo que a Caatinga, a parte preservada, está em clímax. A mesma coisa aconteceu com a Amazônia. A gente não vê flutuações. A Amazônia sempre foi biodiversa desde que ela se estabilizou. Então ela já está em clímax há um tempo. Outro fator é a PPB. Então a tendência natural é que quanto mais a gente avança na sucessão ecológica, mais seres vivos produtores eu vou ter ali. Então a tendência natural da produtividade primária bruta, que é o total de fotossíntese, vai aumentar. A mesma coisa é acompanhada da biomassa, porque à medida que tem mais vegetais, os vegetais crescem e geram mais biomassa. Agora, a grande polêmica aqui está na PL, que é produtividade líquida, não é PPL. A PPL ela vai crescer e estabiliza também, mais baixo do que a PPB, porque a planta precisa respirar. Agora, PL vem de produtividade líquida, então é o total de fotossíntese que os produtores fazem, menos o total de respiração que todos da comunidade fazem, inclusive os animais. Quando esse valor tender a zero, ou seja, quando a respiração e a fotossíntese for muito próxima, a gente fala que entrou no clímax. Ou seja, um ambiente equilibrado como a Amazônia, ela vai ajudar a gente a combater a intensificação de efeito estufa? Não. Porque lá na Amazônia, a gente vê a PL tendendo a zero, porque o total de fotossíntese equivale ao total de respiração. É um ambiente equilibrado. A ideia de clímax não é complexidade só, é mais equilíbrio. Então, o ambiente que está equilibrado. No começo, a gente vê a PL crescendo, porque no início tem muito mais vegetal do que animal. Mas à medida que a gente vê esses animais crescendo, se desenvolvendo, esses vegetais crescendo e se desenvolvendo, a gente vai ter animais começando a participar aqui, formando teias alimentares mais complexas, tá? Ou no clímax, a gente vê uma teia alimentar toda complexa, cheia de participação, enquanto que na comunidade pioneira não, são pouquíssimos seres vivos ali participando, tá? Então, cuidado. Quem tende a zero é a PL, que é o total de fotossíntese menos o total de respiração. A PPB, ou seja, a fotossíntese, ela só cresce e estabiliza. Então a gente vai dizer que esse clímax ele vai ser atingido quando a gente tiver um equilíbrio entre as taxas fotossintéticas e respiração e quando tiver um equilíbrio na biodiversidade e na biomassa. Cresceu e chegou a um ponto que estabilizou, tá bom? E para a gente fechar essa aula, eu quero falar um pouquinho como o humano acaba atuando nessas comunidades, porque a gente acaba tirando comunidades e ecossistemas naturais e colocando no lugar comunidades que são artificiais, feitas por nós, como as plantações. A gente afeta muito a diversidade, tá? Porque se a gente pegar um ecossistema natural, a gente vai ter muita diversidade, muitas espécies diferentes, enquanto que as plantações em geral são monoculturas, ou seja, eu estou colocando uma espécie só.
Solução para isso, agroflorestas, então florestas misturadas aí a plantações de alimentos, seria talvez uma solução. Porque no ecossistema natural eu vejo muitas interações, ou seja, uma teia alimentar complexa e muitas relações ecológicas, na plantação não tem. Acaba que essas teias complexas aqui ajudam inclusive a não ter determinadas pragas que acabam acontecendo nas plantações. Por isso que a agrofloresta é uma solução. Aqui a gente tem que entender que como que a plantação muitas vezes resolve a praga. Bota agrotóxico, que não é muito bom, ou bota inseticida, que também não é muito bom. Aqui a ideia é que se o ambiente estiver equilibrado, ele naturalmente não vai ter muitas pragas no local. Lembrando, no ecossistema natural em clímax, a PL vai ser baixa, tá? A PPL também, porque a planta ela vai estar crescendo, crescendo, crescendo sempre, porque ela pode fazer isso. Enquanto aqui na plantação não, ela rapidamente é cortada, então a gente não vê uma separação, a gente não vai ver uma respiração tão forte. E a estabilidade é o principal, né? Então, o ambiente natural, ele é estável. Pequenas alterações não vão provocar a morte ou um caos nesse ecossistema. Ele consegue se regular. Enquanto que uma plantação, a entrada de uma praga pode ser um abismo, pode acabar com aquela plantação, porque ela não tem uma teia complexa para sustentar aquele ambiente, tá bom? Muito cuidado com isso aqui está aparecendo cada vez mais no vestibular, porque aí o Enem tem ido muito em cima dessa questão do agro e como precisa dessas mudanças. O que é interessante, verdade seja dita, porque a gente precisa rever como a gente planta no Brasil e no mundo, porque a gente está acabando criando locais desérticos por causa da falta de controle aí do agro. Bom, até a próxima, um grande abraço e valeu!